Fala pessoal, a casa caiu de vez para o Bolsonaro e o pior, né? A Polícia Federal acelera aí, de certo modo, as investigações, ou em especial a delação premiada, que de certo modo vai culminar e jogar o Bolsonaro na cadeia. E agora tem mais um agravante para o Bolsonaro. Agora mudou o novo PGR, o Bolsonaro está em pânico e a matéria que saiu aqui no Globo é essa daqui, ó. Polícia Federal espera que o Gonê acelere as investigações relacionadas à delação de Mauro Cid. E aí você fala assim, pô, Cláudio, será que é só o Bolsonaro que vai para a jaula? Não. Pelo que vimos aqui na matéria, a situação ela é mais tensa. E, de certo modo, teve alguém que supostamente protegeu o Bolsonaro e essa pessoa também vai ser encaminhada à jaula. Essa situação a gente vai falar mais aqui, contar todos os detalhes, mas antes disso, já aproveita e já deixa um like. É muito importante a sua participação, tá? Porque assim a gente consegue atingir e alcançar mais pessoas. Ó, é o seguinte, você tá vendo aqui a situação, né? Você tá vendo aqui a matéria que saiu no O Globo, tá? O Paulo Gonê aí, de certo modo, já aí como novo PGR. A situação é a seguinte, tá? Só para você ter mais ou menos aí uma noção do que tá acontecendo. A Polícia Federal aí tá partindo para cima do Bolsonaro com tudo, tá? E tá praticamente esperando que esse cara aqui, que você vai ver na tela, o Paulo Gonê, mude de postura, em especial em relação ao próprio Ministério Público. Por quê? A Polícia Federal acredita que tem que mudar, tem que acelerar aí o ritmo, partir para cima de certo modo, aceitar aí literalmente de vez, né, a delação premiada do Mauro Cid. Mauro Cid, aquele que você sabe, que foi o ex-ajudante de ordens aí do Bolsonaro, né, por muito tempo, e viu várias barbaridades que o Bolsonaro cometeu. Sabia de muita coisa, então esse cara foi preso, como você já sabe, que foi o Mauro Cid, foi preso e, de certo modo, para poder sair de lá, ele aceitou fazer uma delação premiada e, consequentemente, jogar aí de vez o Bolsonaro na jaula. Só que tem um problema em relação a isso daí, tá? Então você sabe que o Mauro Cid sabia de muitos detalhes, muitas provas, foi encontrado, né, provas lá, enfim, uma situação extremamente complicada para o Bolsonaro. Só que tinha um empecilho em tudo isso aí, e a Polícia Federal já estava sabendo disso aí. Qual é o empecilho? A gente vai pegar aqui, vamos dar mais uma olhada. A Polícia Federal quer que aí o Gonê mude de postura, né? A delação premiada foi aceitada aí pelo Supremo Tribunal, foi aceita, né, melhor dizendo, pelo Supremo Tribunal Federal, em especial no ministro Alexandre de Moraes. Só que tem um problema aí nessa delação premiada, né? Anteriormente, a gestão anterior, que era pelo menos a ingestão, né? Deu uma má gestão aí do Aras, né? Ela era contrária, em especial, a essa delação premiada, porque, segundo o próprio Aras, a Polícia Federal não tinha essa competência, a Polícia Federal ela não tinha esse escopo, de certo modo, não tinha essa autonomia para aceitar a delação, firmar aí essa delação com o ex-tenente, enfim, o ex-ajudante de ordem do Bolsonaro. Então, o Aras, consequentemente, não queria isso. E aí você fala assim, pô, Cláudio, de onde você tá tirando essa informação? Só para você ter uma noção, olha só o que o subprocurador-geral falou em relação ao Mauro Cid e Companhia Limitada. Ele falou isso aqui, a delação de Mauro Cid inclui somente narrativas, avalia a procuradora aí, e ele ainda falou assim, ela é fraca. Então, você vê, esse era um dos maiores impedimentos. E aí você fala assim, pô, Cláudio, por que é que o Bolsonaro ainda não foi preso? Não foi preso porque você tá vendo aí, né, a PGR, que de certo modo que oferecia as denúncias, e se não a PGR não oferecesse as denúncias, não teria como. Se o Ministério Público não oferecesse a denúncia contra o Bolsonaro, contra qualquer pessoa, não vai ter como simplesmente uma pessoa ir lá e colocar o Bolsonaro na jaula. Não funciona bem assim. E o maior impedimento era, na teoria, Aras e Companhia Limitada. Então a Polícia Federal poderia fazer qualquer coisa lá, pintar de tudo lá, não iria dar certo porque tinha o Augusto Aras barrando. Só que houve um pequeno problema, tá? O Bolsonaro perdeu a eleição, o Aras não foi aí reconduzido e a casa caiu. Tanto é que esse rapaz que falou aí, ó, sobre a delação do Mauro Cid, né, que ela é fraca e tal, não sei o que, não presta, ele já não está mais, tá? Esse cara aí vazou, como diz o pessoal, pulou fora. Então, as coisas mudaram, o ânimo mudou e, de certo modo, agora o Bolsonaro ele já se preocupa e já fica em pânico, tá? Porque a própria Polícia Federal, ela já imaginava que o Aras supostamente estava protegendo aí, de certo modo, o Bolsonaro, e aí, consequentemente, a casa caiu de vez. Por quê?
se o Aras foi conduzido aí por Bolsonaro, na teoria não iria, de certo modo, o Aras iria entregar o Bolsonaro. E a Polícia Federal chegou a essa conclusão. Agora as coisas mudaram, os ventos são outros, tá? E as coisas mudaram. Ó, eu falei pra você sobre essa situação aqui do Aras, né? E de que, de certo modo, a PGR falava: quando nós temos um acordo de delação, tudo que é dito precisa ser corroborado. Só que foi corroborado, foi, de certo modo, provado. Pelo menos é o que foi veiculado aí na imprensa, né? E, como você já sabe, a Polícia Federal, ela não iria, em hipótese alguma, aceitar uma delação no Mauro Cid se não tivesse nenhum tipo de prova. Agora, as coisas mudaram. O Paulo Gonet, né, assumiu aí e a coisa vai ficar ruim para o Bolsonaro, porque, de certo modo, o Paulo Gonet trabalhando conjunto, né, com a Polícia Federal, a coisa pode ficar literalmente complicada para o Bolsonaro, porque agora é só questão de pouco tempo, pelo menos aí um tic-tac, para que o Bolsonaro tenha sérios problemas, ou pelo menos ele comece a ir semanalmente lá na Polícia Federal e o Gonet apresentar as denúncias. O Bolsonaro agora provavelmente já deve ter sido avisado. Essa aqui é a realidade de que a casa vai cair. E é por isso, consequentemente, que você não vê mais o Bolsonaro fazendo aquelas falas em rede social, incitando A, incitando B, C. Você vê praticamente o Bolsonaro murchou, e não só o Bolsonaro. Se você parar para pensar, a Carluxa e dentre tantos outros aqui. Você tá vendo aqui a parte onde o coordenador desse grupo, Graças, né, deixou essa situação, tá? Os investigadores aqui, já mudando já mais um pouco para frente, né? Os investigadores têm a expectativa que a sua delação também contribua com o inquérito, ou seja, né, aqui já é a parte final, já onde praticamente os investigadores acreditam que a delação do Mauro Cid vai ser aí fundamental para com os inquéritos sobre os supostos esquemas de irregularidade de venda de joia, inserção de dados falsos em cartão, enfim, ou seja, agora a casa caiu de vez para o Bolsonaro. Eu nem te pedi um like, mas se possível, deixa um like, é extremamente importante aí a sua participação nesse sentido. Agora, o Bolsonaro está em pânico, por isso que você viu, né, que o Bolsonaro ficou extremamente abatido quando ele, de certo modo, viu que tinha perdido as eleições, e aí teve aquela última tentativa de golpe, e aí acabou não dando certo, ele viajou, vendeu joia, depois teve que retornar. Ele ficou extremamente abatido, demorou muito tempo para dar a sua palavra lá na imprensa. Né, o cara tem uma voz forte, né, nas redes aí, mas no entanto ele ficou muito abatido. Por quê? Justamente porque ele já sabia. O próprio Bolsonaro deve ter sido alertado, ó, a casa vai cair, né? A casa vai cair. Por quê? Por que a casa vai cair? Por que ela já desabou? Porque, de certo modo, o Lula ganhou as eleições, vai escolher um PGR, um Procurador-Geral da República. De certo modo, com idoneidade, que vai partir para cima, junto com a Polícia Federal, que o Lula vai também nomear outras pessoas, né, para de certo modo estar à frente aí dessas delações, a casa vai cair. Então o Bolsonaro sabe que para que, né, houvesse a denúncia, a Polícia Federal precisava fazer lá um inquérito gigantesco, entregar para a PGR aceitar e de certo modo começar aí partir para cima do Bolsonaro. E é o que aconteceu. Por isso o Bolsonaro estava preocupado, extremamente preocupado e abatido. E agora faz todo sentido. É bem verdade que a gente vem falando isso aqui há muito tempo sobre essa situação, mas parece que algumas pessoas não perceberam. O Bolsonaro já sabia de tudo isso. O Bolsonaro já sabia que essas coisas iriam implicar, em especial na liberdade dele, em especial sobre a liberdade dele. Por isso que ele tentou alavancar, né, fazer alguma coisa para ser eleito a partir, né, nos últimos meses, só que não deu certo. Ele já sabia que iria trocar PGR, que a Polícia Federal iria para cima, ia ter aí, consequentemente, lembra quando ele teve aquele escândalo lá do Mauro Cid? Estão querendo prender uma... Então, pois é tudo isso. Gente, ó, o vídeo de hoje tá muito dentro, né? A gente sempre fala aqui sobre política com mais carinho, com mais atenção, mas hoje em especial realmente merece toda a atenção aqui, porque parece que agora as coisas vão andar. Eu sei que muitas pessoas tinham perdido aí, como é que eu posso dizer, a fé, tinham perdido a esperança do Bolsonaro ir pra jaula, mas parece que a coisa ficou mais complicada para o Bolsonaro. E também para um outro cara, o Aras, porque o próprio Código Penal, o artigo 319, eu já expliquei isso daqui para vocês, fala sobre isso, que é a prevaricação, quando um funcionário público deixa de cumprir aí as suas atividades, em especial para ser beneficiado. E o Aras,
Não se sabe por quê, não sei qual foi esse compromisso que ele tinha com o Bolsonaro, ele acabou ignorando, pelo menos na minha visão, Constituição, Código Penal, tudo, ele ignorou tudo isso. Só que agora vai sofrer as consequências, porque se tudo isso for, né, comprovado aí diretamente nos processos sobre a situação do Mauro Cid, entregando ele, de certo modo também falando que ele dificultou, o pessoal vai perguntar pro Aras assim, escuta, talvez até mesmo o Paulo Gonet, que é monstro, talvez não no discurso, mas provavelmente, né, é monstruoso aí como professor. Eu percebi que ele deu umas gaguejadas ali, mas ali na parte de fazer petição, o cara deve ser absurdo. O Paulo Gonet vai perguntar para ele aonde ele estava durante esses 3 anos e 11 meses aí que o Bolsonaro passou cometendo supostas irregularidades, vamos colocar assim. E aí o Aras não vai conseguir responder isso. O Aras vai ser, de certo modo, responsabilizado também pelo que fez, tá? Eu sempre falo aqui, pessoal, já aproveita e já deixa um like aí. Ó, eu sempre falo aqui que o Bolsonaro, ele não fez todas essas barbaridades sozinho. O Bolsonaro sozinho, ele não conseguiria chegar aonde ele chegou. Eu não sei você, comenta aí. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral e a gente se fala aí na próxima oportunidade.